Vamos seguir aqui? Mais uma repercussão. Vamos a ela, né? Vamos continuar com a repercussão aqui no canal sobre a justiça americana de considerar, então, ilegal a cobrança das tarifas do presidente Trump. Eu vou conversar com Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ Consultores Associados. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Simone. É sempre um prazer falar com a AgroMais. Prazer é todo nosso em tê-lo aqui. Josemar, como é que você avalia, né, essa decisão da Corte Americana e impactos para os produtos agrícolas que ainda estavam, então, com aquela sobretaxa de 50%? Simone, esse é um ponto fundamental, porque de fato nós tivemos, né, uma mudança de cenário muito significativa para alguns produtos que ainda enfrentavam as tarifas elevadas impostas pela administração Trump. Cabe nós destacarmos que boa parte dos produtos já tinham entrado nos anexos que colocam exceções às tarifas dos Estados Unidos, como é o caso do suco de laranja, da própria celulose, de outros produtos, mas alguns outros produtos, como o café solúvel, que é um produto já de valor agregado, ainda enfrentavam as tarifas de 50%. Então, o que nós tivemos com a decisão da Suprema Corte foi uma revogação, né, por a Corte considerar ilegal as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump em relação às tarifas de 10% aplicada contra o mundo, né, o que ele chamou de reciprocal tariffs, ou tarifas recíprocas, e as tarifas de 40% que foram aplicadas sobre o Brasil. Então, no caso das exportações do agronegócio brasileiro, nós tivemos a revogação dessas tarifas que totalizam um adicional de 50%. Cabe nós destacarmos que algumas outras tarifas, né, por outros mecanismos, não foram revogadas, apenas essas tarifas que ficavam sob o arco, né, da IEPA, que é um mecanismo criado nos Estados Unidos que garante um poder de aplicação de tarifas em casos emergenciais. Mas as tarifas que foram aplicadas via seção 232 ou seção 301, que ainda está em análise, continuam vigentes. Já já a gente fala da seção 301, 301. Agora, com essa questão, China e Estados Unidos que já estavam negociando, a China comprar aí a soja americana, Trump pode perder esse poder de barganha que já estava na mesa das negociações lá com a China? Simone, esse é um ponto importante porque, na verdade, os Estados Unidos têm pressionado a China de diversas formas, né? Então, você tem, sem dúvidas, as tarifas que foram aplicadas como uma das formas mais fortes dos Estados Unidos pressionarem o governo chinês, mas a verdade é que existem outros mecanismos que permitem com que o Donald Trump continue pressionando a China. Então, ele mesmo já afirmou que deve anunciar novas tarifas nos próximos dias. Nós temos acompanhado isso muito de perto aqui na BMJ, inclusive em Washington, nos Estados Unidos, diretamente de lá. Mas a China continua sendo muito pressionada por outros mecanismos, além das tarifas, para que ceda, né, na importação de mais produtos norte-americanos e diminua o déficit comercial entre os países. Então, o que me parece que deve ocorrer é apenas uma mudança, né, uma migração de mecanismos, e isso obviamente pode resultar em uma nova análise da Suprema Corte, mas isso tudo toma tempo, e inclusive um tempo que pode ser favorável ao presidente dos Estados Unidos na negociação com a China. O Trump aumentou essa pressão, né, com essa nova tarifa global de 15% temporária, a gente sabe disso, são 5 meses. Tem os produtos aqui que você já citou, o café, a carne, o suco de laranja, que estão com essa isenção zero, né, fertilizantes também. Agora, nessa seção 301, essa investigação que está em curso, você acredita que ela pode dificultar a vida da indústria, a vida, né, os negócios e também para o agronegócio? Sem dúvida, Simone, esse é um ponto muito importante, porque a verdade é que a seção 301 ela pode possibilitar diversas formas de sanções contra o Brasil. Então, cabe nós relembrarmos rapidamente o que é a seção 301. A seção 301 ela permite que os Estados Unidos investiguem práticas consideradas discriminatórias por algum país contra empresas norte-americanas. E o que os Estados Unidos fez no ano passado foi abrir uma investigação no âmbito dessa seção 301 específica contra o Brasil, investigando uma série de fatores, inclusive PIX, desmatamento. Então, assim, eles colocaram toda sorte de temas para achar algum problema na relação com o Brasil.
O que nós temos acompanhado muito de perto, inclusive atuamos numa consulta pública que foi aberta no ano passado no âmbito dessa investigação para alguns setores, é que a investigação ela pode agora sofrer, né, uma alteração no sentido de avançar mais rapidamente. Então, nós sabemos que o presidente Lula deve ir aos Estados Unidos, né, muito tem sido especulado que o presidente Lula, na verdade, deve ir aos Estados Unidos em março, e uma das pautas, sem dúvidas, vai ser a questão tarifária. O que nós não sabemos é se a administração Trump acelerará tanto essa investigação a ponto de ter algum resultado antes da viagem do presidente Lula, o que seria algo inédito, mas não impossível, né? Nós estamos vivendo um momento de fato de muitas coisas inéditas. É, né, se colocar na balança, né, o Josemar, essa sessão 301, essa investigação que está acontecendo por diversos motivos aí, desde o Pix, a pirataria, desmatamento, enfim, o leque é grande. Colocar na balança essa sessão, investigação 301 e esses 15% do outro lado, né, aplicado agora dessa nova tarifa, né, vamos ver como é que vai ficar, mas me parece que esses 15% aí, se ficar só nisso, o Brasil sai ganhando. E o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele falou em relação, o Brasil não vai perder a competitividade porque está todo mundo de igual para igual. Perfeito, exato, Simone. A única questão que nós precisamos avaliar muito de perto é como se dará a finalização dessa investigação da seção 301. Ou seja, com a revogação das tarifas aplicadas no âmbito da IEPA, né, de todos os mecanismos que o presidente Trump havia determinado, né, como as tarifas de 40% específicas contra o Brasil, a gente tem de fato uma revogação desse cenário em que os países concorrem de igual para igual, né, enfrentando uma tarifa de 15%. Mas no caso do Brasil, a gente tem essa investigação da seção 301, que além da China, o Brasil é talvez o país em que essa investigação está mais avançada. Então a gente precisa acompanhar muito de perto, porque pode ser que nós tenhamos surpresas, né, no decorrer dessa investigação, e é o que nós temos acompanhado muito de perto. Eu só faria uma ressalva, Simone, que é relacionada à possibilidade de exceções à aplicação de alguma sanção no âmbito da investigação da seção 301. Ou seja, a administração Trump tem cada vez mais clareza de quais são os itens e os produtos que são sensíveis para os Estados Unidos, como é o caso do café, da celulose, do suco de laranja e outros produtos agrícolas que nós já mencionamos. Então, pode ser que mesmo que venha uma sanção por via, né, 301, a gente tenha também uma lista de exceções. Mas ainda está tudo, né, na mesa e a investigação ainda está ocorrendo. O que nos resta é acompanhar muito de perto e garantir que o governo brasileiro atue de forma recorrente, como vem fazendo, na defesa dos interesses do país. Você bem citou esse possível encontro agora em março, né, do presidente Lula com o Donald Trump. Vamos ver como é que vai ser essa investigação, o resultado final, que é importante, como você falou, né? Se vier mesmo alguma coisa ruim para o lado de cá, que pode ser que tenha também essas exceções, né? O café brasileiro já teve essa exceção, assim como o suco de laranja. A gente segue acompanhando, viu? Obrigada pelas informações, pela análise hoje aqui com a gente, viu? Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ Consultores Associados. Boa noite e até uma próxima. Boa noite, Simone. Como sempre, um enorme prazer. Prazer é todo nosso, viu? Tchau, tchau.